Gente, boa noite, né? Estamos aqui, então, abrindo a 20ª audiência pública da Câmara Municipal para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Ouro Preto. Presentes, então, o secretário de Obras, Júlio, secretário adjunto, Cabral, braço direito. Tatiana, qual que é a sua função? Ela é diretora, Tati? Coordenadora de qual setor? De contratos? Tatiane. Temos vereadores, né? Vereadores presentes, vereador Chiquinho de Assis, Regina Braga. Parabenizar o senhor. Como é que é o nome do senhor? Senhor Antônio. Senhor de qual bairro, senhor Antônio? Morro da Queimada, é o que veio assistir a audiência. Então, eu gostaria de convidar, né, o secretário Júlio, quem mais ele achar que deva, para a gente começar, então. Boa noite. É uma pena, né? A gente ter um público tão pequeno por uma demanda tão importante como é a prestação na Secretaria de Obras do município de Ouro Preto. Exatamente. Regina, Chiquinho, eu trouxe aqui a prestação de contas do exercício de 2014, onde nós vamos atender a lei de número 513 de 3 de outubro de 2009. Essa lei estabelece mecanismos de transparência e controle social do Poder Executivo no município. Podemos avançar, Regina? Pode, claro. Chiquinho, tranquilo também para você também? Prestação de contas do ano de 2014. E aqui tem nesse primeiro, só para contemplar, nós temos 156 slides para serem apresentados, tá, Regina? E esses slides eles vão contemplar tudo que foi realizado e contratado no ano de 2014. Prefiro. Posso ficar aqui embaixo para mim olhar, né? Ótimo. Ficou melhor aqui. O orçamento de 2014, nós tivemos algumas contratações de projetos e consultoria, num total de 216 mil. Reforma de prédios públicos municipais, 360 mil. Não vou fazer a leitura de todos os itens, não, que nós vamos deixar a prestação de conta para a Câmara e a gente dá andamento para que a gente possa ver tudo. O quadro de funcionários, um agente político, que é o secretário, que sou eu, 130 servidores, 21 servidores comissionados, 5 contratados, 2 estagiários, num total de 159 servidores. Média gasto mensal com pessoal em 2014 foi de R$ 503.095,24. Total gasto com pessoal 2014, janeiro, dezembro, R$ 6.540.238,12. Gastos com custeio. Isso. Esse gasto aí com o pessoal total, ele está
fora dos 16 milhões, que aquele é só de investimento. É isso que você passou primeiro? Tá, o próximo slide aqui a gente vai ver o gasto com custeio, que é o total, o investimento e o recurso de transferência. O investimento é o custeio menos a folha. Nós vamos voltar aqui e a gente vai conseguir ver que aquele custeio de 25 milhões, menos a folha, ele é um de investimento. Ok? Volta um, Júlio. Esse aqui. Não, mais um para trás. Ó. Esse. Mais. Esse aí. Porque isso aí é considerado investimento também, não é? Se a gente for olhar, tem uma diferençazinha de 1 milhão, para você ver. No final lá. Deve ser um erro material aí. Tá vendo? Deu 17.408. E lá 16.696. 800 mil, mais ou menos. Não, beleza. Depois você pensa. Eu já estou tentando achar o que é aqui. Dá uma diferença de 800 mil aqui mesmo. Eu vou achar o que é e te falo o que já é. Então, nós temos o gasto com custeio e o investimento 17 milhões, onde o investimento é o custeio menos a folha. Nós tivemos recurso de transferência de R$92 mil, que isso é CEMIG, é o único capital de transferência que a gente recebe, é CEMIG, e nós não temos nenhuma terceirização que é realizada pelo planejamento. Então foi tudo recurso próprio? Exatamente. Esses investimentos, né? Isso. Nós desmembramos a prestação de conta para ficar mais tranquilo. Nós colocamos todos os departamentos separados. Então nós vamos entrar agora no departamento de infraestrutura, e onde a gente vai mostrar os contratos que nós tivemos e as empresas, o que foi pago em 2014. Às vezes os valores vão dar umas diferenças, é porque o que foi faturado em 2014 que a gente está apresentando nessa data de hoje. Serviço de contratação de empresa especializada para execução das obras de infraestrutura e construção de unidades habitacionais no bairro Vila Alegre. A empresa KTM, do contrato CP13 de 2010, o valor do contrato de R$7.012.891,04, onde no ano de 2014, no exercício de 2014, foi pago apenas R$1.123.168,15, que são as unidades habitacionais do Vila Alegre, que já foram até entregue algumas unidades. Né? Contratação de empresa especializada para execução das obras de infraestrutura e construção das unidades habitacionais no bairro voltei. Agora é do Dom Luciano, que é a contratação de empresa especializada para execução de serviços e obras para a implantação da Vila Dom Luciano, em Antônio Pereira. Foi a Suprema Engenharia, que foi a empresa que abandonou a obra. O contrato dela era de R$6.020.863,74, onde foram pagos, faturados em 2014, o montante de R$2.708.143,52. Essas são as imagens lá do Residencial Luciano. Construção de rede de drenagem pluvial, pavimentação em alvenaria poliédrica e construção de muros de arrimo na rua Marina Ferreira Guimarães, no bairro Morro da Queimada. A construtora Freire. Essa obra já foi concluída. O valor do contrato foi R$404.318,40, onde foram pagos em 2014 R$289.012,96. Essas são as obras lá da Ferreira Guimarães, Rua Ingrid. Vamos lá. Contratação da Projeta. O objeto da contratação, elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e gerenciamento de obras conforme PP 5 de 2013 e a RP número 10 de 2013.
foi a elaboração do projeto executivo de engenharia rodoviária, compreendendo o trecho de Santa Rita de Ouro Preto a Catas Altas da Noruega. Foi realizado pela Projeta Consultoria e Serviços na PP 5 de 2013. O valor do contrato foi de R$ 692.817,04. Em 2014 também foi faturado o valor do contrato. Contrato da Projeta para a elaboração de projeto de arquitetura, engenharia e gerenciamento de obras, conforme PP 8 de 2014, da RP 10 de 2014. Projeto básico de engenharia relativo à alça viária no distrito de Cachoeira do Campo. Projeto Consultoria e Serviços. O valor do contrato de R$ 299.837,83. O valor pago, o valor do contrato. É da rodoviária, né? Não, esse é da alça viária lá de Cachoeira do Campo. Tombadouro, né? Isso, lá do Tombadouro, que vai fazer a ligação saindo para poder fazer a válvula de escape para tirar o fluxo de trânsito pesado de Cachoeira do Campo. Só uma dúvida, Ju. Você sabe informar se esse projeto já foi encaminhado para aprovação dos órgãos competentes ou não? Não, esse projeto já foi encaminhado para o Estado, mas ele não tem nada aqui em Ouro Preto de aprovação dele ainda não. Ok. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recomposição de pavimento em paralelepípedos poliédricos no município de Ouro Preto. Empresa Cetrical. A ata de registro de preço de R$ 4.683.984,87. Contrato PP 023 de 2013. O valor do contrato dessa ata foi de R$ 1.140.120,28. O valor faturado em 2014 foi de R$ 848.020,50. Uma dúvida, o que é contrato PP? Pregão presencial. Então, aí que eu não estou entendendo. É porque eu estava entendendo que era pregão presencial. Eu perguntei por quê. Como a modalidade está ata de registro de preço, como é que ela aparece depois como PP? Só isso que eu fiquei em dúvida. Não são modalidades distintas de licitação? Para a gente, Tatiana, a diferença da ata e o pregão. Uhum. Só vou te pedir, você fala no microfone, só porque... Dá uma entrada aqui, Tatiana, só para tirar essa dúvida, que a Tatiana ela tem a especialidade dela, esses certames. Vou refazer então ela pode a pergunta, explicar mais o conceito. Minha dúvida é porque... Pode ir ali se você quiser, ó. Tem um microfonezinho ali. Minha dúvida é que está ata de registro de preço, 4 milhões e o contrato via pregão presencial. Eu, no meu leigo entendimento, eu achava que, né, a modalidade ou era ato de registro ou pregão presencial. Não. Você está me explicando? Na verdade, é o seguinte, pregão presencial é a modalidade. Você faz pregão presencial e o tipo da licitação é ata de registro de preço. Tá? A modalidade é pregão presencial. Então, você faz aquela questão de negociação de propostas, primeiro proposta, depois habilitação, né? E o formato de contratação, que é a ata de registro de preço, né? Que é o tipo da licitação. Eu também acho. A modalidade é pregão presencial. Tá claro? Não, só para esclarecer, beleza? Entendeu? Geralmente até a ata, às vezes tem até uma outra numeração, que a ata é 1, 2, 3, e o pregão presencial ele pode ser uma outra numeração. Entendi. Entendeu? Certinho. Quer ficar aí, não? Quer sentar aqui do lado de pode. Ah lá, tem outro lugar ali, ó. Melhor, porque se você tiver de falar também, está mais próximo do microfone. Tem microfone aí, ó. Ah, é. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço e recomposição de pavimento em paralelepípedos poliédricos no município de Ouro Preto. A empresa Cetrical, dentro do mesmo pregão 23 de 13, com valor de contrato de 550 mil de um terceiro contrato que é realizado daquela ata. E o valor pago foi de 257.922 centavos, que foi realizado um calçamento na Mata do Gama.
Obra de reforma e construção de pavimentação, drenagem pluvial e muros de contenção em diversas ruas dos distritos de Ouro Preto. Cetrical, de uma ata de registro de preço de R$ 9.915.420,67, com contrato de pregão presencial 85 de 2014. O valor do contrato de R$ 399.999,38, que foi a primeira etapa da Rua da Lagoa e Antônio Pereira. Pagou nada não, né? Pagou. Não esquecemos de colocar esse valor pago aqui, mas a gente consegue passar já já. Serviço de manutenção em buraco, de calçamento, tapa-buraco e alteamentos de boca de lobo. Cetrical. O valor do contrato de R$ 590.120,28, que foi um quinto contrato dentro da ata que aderia à ata. O valor pago de R$ 590.120,28. Você volta 3 para mim? Mais um, perdão. Aí. Então, nesse raciocínio, essa ata de registro de preço de R$ 4.683.000, ela foi resultando em vários contratos. Os contratos, 23 2013, que ganhou vários objetos, isso? Sim, porque Ganhou cada objeto contrato que é era um objeto. pavimentação, outro tapa-buraco, é isso? Sim. Exatamente. Porque da ata se retira os contratos. Na verdade, esse 1.140.000, ele é o somatório dos dois contratos embaixo. Esse é um resumo do processo 23. Esse 1.140.000 é o somatório dos dois contratos que estão abaixo. O Mato do Gama e o outro, sem ser esse que está no lugar, e o outro... E o tapa-buraco. Isso. Entendeu? Esse... Isso. Então, a medição, nesse caso, ele se dava por item do registro? Porque não tinha projeto. Exatamente, né? É pelos itens. Isso. É isso? Você recolhe os Mas se faz um projeto e tira os itens de dentro da planilha e se constrói um contrato. Era o que se faria quando se usava essa ata de registro de preço. Então, esse é um grande questionamento que está tendo aí jurídico, é isso? Sim, esse pregão Que presencial... impediu essa questão da de Minas, TMI, pelo que eu li, estou tirando dúvida com você. Sim, possivelmente deva ser isso. Parece que o Ministério Público questionou a modalidade do registro de preço para a obra, que estava contrapondo a uma lei municipal, alguma coisa assim, não é isso? Isso, lá atrás tinha um documento, uma liminar do TCU que podia, depois essa liminar foi derrubada, caiu, e por aí vai, né? E a gente hoje não se usa mais a ata de registro de preço. Só para entender. Obra de reforma e construção de pavimentação. A primeira etapa da Rua da Lagoa Antônio Pereira, foi essa que eu já tinha falado. Mas esse é outro... Esse já é outro contrato. Contrato de São registro. dois Isso. processos. Essas são a Rua da Lagoa e Antônio Pereira. Uhum. Rua da Lapa. Rua da Lapa também, para quem não sabe, a Rua da Lapa é aquela rua da UBS Antônio Pereira. Você volta 2, só para me ver o número desse contrato aí. Tá. Obra de reforma e construção de pavimentação, drenagem pluvial e muros de contenção em diversas ruas dos distritos de Ouro Preto. Cetrical, contrato PP 85 de 2014, valor do contrato R$ 649.993,36, segunda etapa da Rua 15 de Agosto. Que foi a parte já realizando, onde foi realizado o corte, o afastamento, a implantação desses corrimãos, esse passeio que não existia também do lado esquerdo de quem está subindo. Esse pagou? Foi. Pagou. Esse foi pago. A segunda etapa da Rua 15 de Agosto também, mais fotos para poderem ser ilustrados. Obra de reforma e construção de pavimentação, drenagem pluvial e muros de contenção em diversas ruas dos distritos. Empresa Cetrical, contrato 85 de 2014, 198.850. Terceira etapa de buracos de diversas ruas, tapa-buracos. Pagou também. Pagou. Essa foi a realização de manutenção
na sede e nos distritos de Ouro Preto, da operação tapa-buraco de calçamento. Obra de reforma e construção de pavimentação, drenagem pluvial e muros de contenção em diversas ruas dos distritos de Ouro Preto. Cetrical, PP 85 de 2014. Valor do contrato, R$ 200.813,64. Quarta etapa da rua Kirk Jerônimo. As imagens para serem ilustradas as obras. Obra de reforma de construção e pavimentação, drenagem pluvial e muros de contenção em diversas ruas do distrito de Ouro Preto. Valor da ata de R$ 9.915.420, do pregão presencial 85 de 2014. O valor do contrato foi de R$ 1.049.992,74 e o valor pago foi de R$ 962.863,54. Contrato TMI, serviços de pavimentação asfáltica, manutenção de drenagem pluvial, muros de arrimo e contenções no município de Ouro Preto. Era uma ata de registro de preço, essa ata que você estava citando, Chiquinho, de R$ 21.685.930,11, de onde foi tirado um contrato CP 04 de 2013, no valor do contrato de R$ 1.441.241,51, e onde o valor pago foi de R$ 1.433.073,76. Tá, mas esse contrato está aberto, né? Porque a gente não... Porque nos outros contratos você discriminou. Mata do Gama, Antônio Pereira, não sei o quê. Esse aí está... Aí esse aqui nós vamos mostrar agora onde eles foram realizados. Por exemplo, esse aqui foi o primeiro contrato, muro tipo Gabião, na Rua das Palmas, no Santa Cruz. Uhum. Algumas fotos do contrato, que foram alguns muros que foram feitos. Isso é uma sondagem. Isso é algum muro de contenção que foi realizado nessa etapa do processo do Santa Cruz. Aqui já tem uma rede pluvial, e aqui é próximo ao Taquaral, na Rua Águas Férreas, com João Goulart ali. Aí a gente continua aqui com pavimentação asfáltica, manutenção de drenagem pluvial, muros de arrimo e contenções no município de Ouro Preto. A empresa TMI, Montagens Industriais e Construções. Da mesma ata de R$ 21.685.930,11, foi tirado um contrato 04 de 2013, no valor de R$ 1 milhão, que foi o segundo contrato. O valor pago, R$ 999.482,95. E foram as obras de asfaltamento em Amarantina, drenagem pluvial, passeios, meio-fio. Essas são as imagens ilustrativas. Continuando ainda com TMI, pavimentação asfáltica, manutenção de drenagem pluvial, muros de arrimo e contenção no município de Ouro Preto, onde foi o quarto contrato, o CP 4 de 2013, do terceiro contrato, no valor de R$ 1,5 milhão. Valor pago de R$ 1.033.377,27. São drenagens pluviais. TMI, Montagens Industriais e Construções. Valor da ata, R$ 21.685.930,11. Valor total dos contratos, R$ 3.941.241,51. Esse é o resumo do valor de contratos da TMI. Da CP 04, né? Isso. Do valor de R$ 3.465.933,98. Ok. Contrato de Minas. Implantação de infraestrutura urbana de pavimentação, incluindo drenagem pluvial e saneamento básico nos distritos de Cachoeira do Campo e Santo Antônio do Leite. Empresa de Minas Construções e Comércio Limitada. Ata de registro de preço de R$ 17.408.338. Contrato CP 03 de 2013. O valor do contrato de R$ 1.400.000, do primeiro contrato da de Minas, valor pago R$ 1.399.999,50.
R$1,78. Implantação de infraestrutura urbana e pavimentação, incluindo drenagem pluvial e saneamento básico nos distritos de Cachoeira do Campo e Santo Antônio do Leite. Esse contrato é aquele que entra o metalúrgico também. É o CP3 de 2013. Aliás, só o metalúrgico, né? Porque Só não o teve metalúrgico. leite. É. O valor do contrato de R$1 milhão do segundo contrato e o valor pago de R$ 831.394,58. De Minas Construções e Comércio Limitada. O valor da ata de R$ 17.408.338,05. O valor dos contratos foram de R$ 2.400.000, onde foram pagos R$ 1.883.964.021. Secretário, só volta fazendo favor aí, precisar que você volte o resumo da TMI, fazendo favor. TMI? É. Esse. Aí. Contratação de empresa especializada em pavimentação e recomposição de tapa-buracos. Construtora Contorno. Pregão presencial de 17 de 2013. Valor da ata, R$ 22.660.000. Contrato segundo, terceiro e quarto contratos. Valor total dos contratos, R$ 16.998.712,16. Valor pago em 2014, R$ 4.859.045,27. Essas foram as obras. Só volta aí no valor, por favor. Ok. Já é o resumo da Contorno, né? Isso, já é o resumo da Contorno. Onde tivemos asfalto em Amarantina, no Mota, algumas ruas e sedes do distrito de Ouro Preto. Esse é no Mota, esse é em Amarantina, Mota e na sede de Ouro Preto. Então, só uma dúvida. No contrato da TMI, a gente pode dizer, então, porque a TMI atuou em Amarantina e a Contorno também. Sim. Estou errado falar isso não, né? Elas trabalharam lá também. Mas eu posso dizer que fez parte do trabalho a TMI tratar da parte infraestrutural de drenagem, esgoto, etc. E a Contorno com asfaltamento ou não? Não. Ou é caso a caso? Caso a caso. A Contorno tinha o contrato dela de recapeamento e tapa-buraco, e a TMI de Minas prestava um serviço na questão de infraestrutura e calçamento também, e pavimentação. Só que são coisas distintas. A Contorno executou uma obra e a TMI de Minas executaram outras obras dentro do distrito de Amarantina. É porque é o seguinte, presidente, pode fazer a pergunta, presidente? É só porque, por exemplo, em Amarantina, a gente está vendo um problema agora, naquela rua principal, eu esqueci o nome agora, você sabe, Regina? Francisco. É isso? Entrando. Essa rua, por exemplo, ela está tendo muito problema agora da questão do esgoto, pluvial, etc. E, logicamente, o vereador Wander sempre fala aqui, o vereador Solange também, eles culpam muito o processo do asfaltamento. Então, pelo que eu estou vendo agora, tem um desmembramento aí. Não existe. Ou não? Que a TMI seria quem... Nós vamos tratar duas situações diferentes. Nós vamos tratar a TMI e vamos tratar a Contorno. Se existe um problema de esgoto, de água pluvial, eu tenho que acionar a TMI ou de Minas. A Contorno é pavimentação. Mas, logicamente, ela vai ser acionada, porque para abrir eu tenho que tirar a pavimentação. Ou não? Eu não posso acioná-la porque ela executou. Se deu um problema de infraestrutura, uma empresa que executou... É por isso que nós temos problemas distintos dentro do município. Qual é o problema? Se nós formos contratar uma empresa para fazer uma infraestrutura, nós não podemos contratar duas empresas. Uma para fazer a parte de infraestrutura, que é a parte de água pluvial, esgoto e água potável,
e eu não posso contratar uma segunda empresa para depois vir fazer o asfalto, porque gera esse problema. É a empresa que vai executar a infraestrutura, depois vai, se der um problema, vai alegar que foi o asfalto. O cara do asfalto não vai falar que nunca o problema é dele. Então a gente tem que tratar essa forma, saber fazer esse tipo de contratação. Então, presidente, eu queria destacar aqui o bom senso do secretário Júlio, então, porque é isso que a gente vem falando o tempo inteiro. No nosso entendimento, essa forma de contratação foi equivocada justamente por causa disso. Você tinha ali determinados itens do registro de preço que poderiam ser usados aqui e colar naquela obra, mas o objeto final do contrato ele esbarrava nisso que você acabou de colocar. Então, eu acho que, para frente, o município deveria rever com carinho. Sei que você não estava lá na época. Então, hoje nós tratamos, a Secretaria de Obra, ela tem esse cuidado muito grande nos atos das contratações. A gente vem tentando estudar melhor as formas de se contratar, porque a gente não cai em problemas de duplicidade de pagamento, que a gente não cai em problema de execução física de obras. Então, hoje, antes da gente contratar, a gente discute muito sobre como contratar. E monta os processos hoje mais detalhados para que a gente não possa vir ter problemas no futuro. Nós vamos passar agora para o Departamento de Edificações. Contratação de empresa especializada em obras civis para execução com fornecimento total de materiais e equipamentos para a obra de reforma da sala de raio-x da unidade de pronto atendimento no município de Ouro Preto. MA Construção Limitada. O valor do contrato foi de R$ 11.725,86 e o valor pago R$ 11.725,86. Essa é uma porta de aço que foi contemplada lá na UPA, no raio-x, onde foi executado no ano de 2014. Reforma e ampliação da Escola Padre Carmélio. A obra está paralisada e é o SW, manutenção e serviço, com um contrato 83 de 2013, do valor do contrato de R$ 640.068. Pago? Não está pago. Está empenhado e não está pago. Nós estamos negociando com a empresa para que a gente já possa iniciar esses pagamentos desse valor. Até te falava, secretário, caiu o forro todo lá. Nós acionamos a empresa ontem, hoje. No dia de ontem, eles já devem ter comparecido lá hoje, para que possa tomar as providências, principalmente que a obra foi contemplada não faz um ano. Então, essa obra ainda ela está na garantia. Mais do que justo da empresa voltar e refazer o que foi feito. Forro? Foi o forro da escola. No todo? Caiu. O forro da sala de aula. Não. Do refeitório. Eu fui lá. Foi do refeitório. E deu sorte que os alunos tinham comido já, porque caiu tudo em cima das mesas. Assim, foi um negócio... Ali a gente tem um problema muito sério, Francisco. O pessoal pula telhado, danifica o forro. A gente já tem tentado fazer um trabalho social também para que a gente possa manter essas escolas uma condição bacana para que possa ter aula. Manutenção do prédio... Só te corrigindo, Júlio, eu vi lá. O problema é a infiltração mesmo e da calha. Ele faz aquele sistema de duas asas assim, como é que você chama? Duas águas? Duas águas. E aí a calha do meio, ela está pressionando, a água está entrando e o forro não segura, aí cai. Inclusive, tem uma questão seríssima lá do teto, porque a manta que foi colocada não estava no projeto, então uma gambiarra parafusada. Depois você dá um pulinho lá para você dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Até com as fotos eu acompanhei ela bem de perto no final dessa obra, a gente vai estar olhando isso aí. Manutenção do prédio que abriga a Escola Municipal Padre Carmélio. O valor do contrato foi de R$ 124.589,99, da construtora AGD. Reforma e edificação para o Centro Comunitário Morro da Queimada. Só uma questão, ali tem um problema material, mas totalmente... Volta um aí. Volta mais um. Que aqui é o SW, fez a Padre Carmélio, ok? Isso. Aí na seguinte, porque ali na verdade é hoje o que era para ser o UAI, né, vereador Regina? Isso. A Unidade de Atendimento Integrado, onde era Casalar. Isso.
Então não é Escola Padre Carmelo, Campus não. infantil, né? Não, então nós colocamos errado. É o CAPSI ali, ó. Embaixo está aqui, ó. É só remover essa informação aqui. Tá. Você vê que É essa aqui, ó, o CAPSI. nós estamos ligados, hein? A GB é o CAPSI, né? Isso, é o CAPSI. Reforma de edificação para o Centro Comunitário Morro da Queimada, obra concluída, foi pela construtora Freire, um valor de R$ 69.029, o valor pago de R$ 64.949,42. Execução com fornecimento total de materiais e equipamentos das obras de reforma de prédio próprio municipal que abrigará a Casa Alarme. Planet. Obra concluída. Planet Comércio e Serviço. Valor do contrato de R$ 386.959,06, com o valor pago de R$ 302.184,82. O que é bom a gente poder salientar isso aqui, para que tire dúvida, que o valor do contrato aqui ele é maior do que o valor faturado. Sim. Porque o valor faturado aqui nós faturamos em 2014 e possivelmente em 2015 foi faturado o restante do valor. Mas como a gente está prestando a conta do que foi faturado em 2014, a gente não coloca essa diferença ali de 2015. Vai entrar na prestação de conta esse restante final para a prestação de conta de 2015. É contratação de empresa de engenharia para execução com fornecimento total de materiais e equipamentos da obra e reforma do campo do Padre Faria. Fase final da primeira fase. Empresa Denilson Ezequiel Germano e Companhia Limitada, contrato 114 de 2013, um valor do contrato de R$ 1.172.784,72, com um valor pago de R$ 835.686 . Essa é a obra do campo do Padre Faria. Uma questão de ordem aqui. Você mostrou obras aí da educação, do desenvolvimento social e do esporte. Esses orçamentos foram suplementados à obra ou eles já vieram na obras? Quando é a dotação orçamentária é feita pelo esporte. Eu executo e eu faço a gestão. Mas todo o financeiro e dotação orçamentária vem da pasta da Secretaria de Esportes. Será? O orçamento é do esporte. Confuso isso, né, não? Oi? Confuso isso pra gente, em termos de localização, porque só desses valores, o seu orçamento ele teria aí 8, 9 milhões a mais até agora, que não foi executado na sua pasta. Você quer dizer de orçamento do que vem de outra secretaria, de outra pasta. Entendi. Lá no final nós vamos dar uma recapitulada disso de novo e vamos pastar a questão do orçamento. Manutenção civil na Unidade Básica de Saúde, UPA, construtora Naújo, o valor do contrato de 80 mil, e valor pago 19.441,82. Isso aqui eu tenho até certeza que o resto do pagamento foi faturado em 2015 já. A empresa finalizou, concluiu essa parte dessa manutenção, mediu, faturou 19 mil em 2014. Em 2015 eu já tenho certeza que ela faturou o restante desse contrato. Reparo e construção parcial do terminal rodoviário 8 de julho, obra em processo administrativo. Construtora Martins e Empreendimento, é um contrato CP 22 de 2012, que a gente traz ainda esses contratos antigos de 2012, 2011, 2010. Nós temos um contrato ainda para a gente poder terminar de fazer a gestão e encerrar esses contratos. O valor do contrato de R$ 1.387.734,80. O valor pago foi de R$ 197 mil. Só tomar água. Reforma de prédio próprio para abrigar futura Casa Mel. Está em andamento nesse ano de 2015. A construtora conservadora J. Willer. Aonde que é isso? Lá em Santa Rita, onde vai ser abrigar a futura casa de beneficiamento de mel, lá em Santa Rita. Ele era um prédio mais antigo e está sendo feita essa reforma toda nele lá.
Esse ano de dezembro de 2015, a gente deve entregar essa obra concluída. Construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Morro Santana. Essa obra está em andamento. A empresa é a Nova União Construtora e Comércio. O valor do contrato é de R$ 1.480.69,32, com um valor pago de R$ 138.027,69. Tá. O valor é de 2014, mas as fotos é de 2015, né? Isso, as fotos são de 2015. Obra, reforma e ampliação da Escola Municipal São Sebastião. Obra em andamento. RG Empreendimentos e Conservação Limitada. O contrato 87 de 2014, o valor do contrato de R$ 284.784,13, o valor pago de R$ 31.405,52. Essas fotos ainda são de 2014 também. Agora nós já estamos com um processo mais adiantado de reforma dessa escola. E não existe um contrato anterior a esse, não? Que está em execução lá? Não existe não, só esse aqui mesmo. Ok. E nós vamos acelerar o passo lá para a gente concluir essa escola e ela entrar com o ano letivo de 2016. Construção da Unidade Básica de Saúde do bairro São Cristóvão. Empresa Dias e Cruz Construção Civil Limitada, do contrato 16 de 2010, o valor do contrato de R$ 1.151.986,91, valor pago de R$ 357.765,86. Essa é a obra concluída da unidade básica do lado da UPA do bairro São Cristóvão. Contratação de empresas de engenharia e execução com fornecimento total de materiais e equipamentos de pequenas reformas e manutenção do telhado da Escola Municipal Alfredo Baeta, construtora Olicamp, o valor do contrato de R$ 25.524, com o valor pago de R$ 25.524. Ô, secretário, eu vou falar para o senhor uma coisa, até essa obra aí... A empresa já está sendo acionada para voltar para dar manutenção nesse telhado. Tudo cheio de goteira lá, ó, então danou. Acho que quando a gente faz Ouro Preto, hoje a gente tem um problema sério dentro dos prédios públicos, que já vem há muitos anos sem uma reforma, ou sem uma grande intervenção, ou uma intervenção que resolva o problema. A Secretaria de Obra está engajada agora num processo de manutenção de todos os telhados de prédio público do município, onde foi tentado... Mas meu questionamento é o seguinte, ela vai ser acionada? Então? Já foi acionada. Ela já foi acionada. Então, boa notícia. Tá bom? A empresa já foi acionada para que volte e faça os reparos de manutenção do telhado da Escola Alfredo Baeta. Olicamp. É daqui de Ouro Preto? É daqui de Ouro Preto. Qual o valor que eu vou anotar ali? R$ 25.524,55. Contratação de empresas de engenharia para execução com fornecimento total de materiais e equipamentos de pequenas reformas e manutenção da Escola Municipal Monsenhor Rafael Miguel Burnier. Essa obra está em fase final, falta fazer apenas uma escada e colocar 2 rufos no telhado. É da mesma empresa aqui do Alfredo Baeta, é a construtora Olicamp, o valor do contrato de R$ 121.508 e o valor pago de R$ 115.674,31. Você volta por favor? É o mesmo contrato, então? Mesmo contrato. PP 092 de 2014. Está faltando o quê, Ju? Lá falta, no Miguel Burnier, falta terminar o acabamento de uma escada e fazer o rufo. Você vê que o saldo o valor do contrato é superior ao valor pago, que é o que falta contemplar a escada e o rufo. Eletrificação. O valor executado foi de R$ 165.056,65, que isso são
Eu coloquei aqui algumas extensões de redes que foram executadas. Por exemplo, instalação de IP, extensão de rede, remoção de poste, extensão de rede, remoção de poste, instalação. Essa eletrificação não era feita ainda pelo Poder Executivo. Ele era executado pela CEMIG, onde nós pagávamos a CEMIG e a CEMIG executava. Então, mas isso não permanece não, Júlio? Extensão de rede? Não, permanece não. Extensão de rede agora é o município que é responsável em executar. Até 2014, quem executava era a CEMIG. A prefeitura pagava e a CEMIG executava. E só uma dúvida. Como é que funcionava a questão do critério para escolher, para fazer essa obra de Cachoeira em detrimento daquela de Lavras Novas? Como é que funcionava isso? Porque Lavras Novas, em grosso modo, né? Lavras Novas precisa, Cachoeira precisa. E fez Cachoeira e não fez Lavras Novas. Só para me entender isso. Sim, Chiquinho, eu estou adotando, a Secretaria de Obra hoje, ela está adotando, para que a gente possa implantar essas extensões de rede, eu estou definindo alguns processos que nós vamos dar prioridade para proximidades de hospitais, para proximidades de escola e aqueles lugarejos que não tem nada mesmo, que não tem uma infraestrutura, que a infraestrutura é muito precária na parte de eletrificação. Então a gente está tentando fazer um levantamento, nós vamos mitigar onde tem a maior demanda, a maior necessidade para que a gente implante em 2016 com o recurso que a gente tem de arrecadação de iluminação pública. Então, esse aqui ainda, quem executava era a CEMIG. Porque ele está hoje sob a gestão do Obras, né? Hoje está na gestão do Obras. Ela tem uma emenda nossa aqui na casa, que ia ficar no governo, não sei se você sabia. Não, é Obras, hoje é em Obras. Privilegiou a Secretaria de Obras, tá vendo? A oposição também hoje é em Obras. Positiva. E nós fizemos investimento em 2014 de R$ 165.056,65. Departamento de Serviços Urbanos. Prestação de serviço de limpeza de boca de lobo, poços de visita, canaletas de meio tubo, substituição de tampas de boca de lobo e transportes e descarte de resíduos em diversas ruas da sede e distritos de Ouro Preto. A MA Construção Limitada. Era o pregão presencial de 21 de 2014, com um saldo de contrato de R$ 144.004,60, onde foi faturado no ano de 2014 um valor de R$ 96.304,32. Essas são as ilustrações das limpezas de boca de lobo. Contratação de empresa especializada para a construção de abrigos no bairro São Cristóvão, bem como manutenção em ruas do Morro São Sebastião, no município de Ouro Preto. Construtora AIP, 31 de 2012, o valor do contrato de R$ 378.593,96, onde no ano de 2014 foi faturado R$ 21.056,75, com algumas obras no Morro São Sebastião, onde nós podemos ver nas ilustrações, é um muro de contenção para que dê sustentabilidade em uma rua. Construção e recuperação de meio-fio, passeios, serviço de drenagem pluvial e contenção nas estradas de acesso ao distrito de Rodrigo Silva, bairro Alto do Beleza, em Cachoeira do Campo, Antônio Pereira, na Vila Samarco e Nova Escola de Santa Rita e outros locais do município. AIP. Contrato 103 de 2013, o valor do contrato de 667 mil, onde foi faturado em 2014 487.051,3. Esse é o Alto do Beleza, onde foi realizado alguns passeios, alguns outros trabalhos da AIP também. Contratação de empresa especializada em obra civil para execução com fornecimento total de material e equipamento para obras de manutenção do posto de saúde do bairro São Sebastião, em Ouro Preto. Construtora AIP, valor do contrato de 14 mil, onde foi faturado em 2014, 14 mil também. As imagens que ilustram a reforma do posto de saúde do Morro São Sebastião. Manutenção do horto, que é feito pelo Departamento de Edificações
e de... Deixa eu voltar aqui. Departamento de Serviços Urbanos, onde nós utilizamos a própria mão de obra para que podemos fazer alguns tipos de manutenção. Essa manutenção foi executada lá no Horto, onde a gente pode ver que aqui tinha caído isso aqui, depois nós estamos recompondo, removendo esse material, tudo com mão de obra própria. E vamos para o departamento. Qual é o total da IP? Você não tem aí? Será no final lá? Não, eu não somei o total da IP, não. Mas dá para a gente fazer aqui, que é um contrato de 378.593,96, o outro de 667.000, onde foi faturado 487, e o outro de 14.000, que foi faturado os 14.000. Departamento de Estradas. Roçado em estradas vicinais do distrito de Santa Rita, empresa Marcos Aurélio Rodrigues, ME, valor do contrato de 451.700, onde foram faturados valores de 387.332,71. Isso é roçado no distrito de Santa Rita. Serviço de manutenção em estradas vicinais, Unidade de Cachoeira do Campo, empresa VWT, Construtora, Comércio e Serviço Limitada, o pregão presencial 158 de 2013, o valor do contrato de 332.999,81, valor pago 249.750. Uma questão aqui. Como é que é feita a gerência de um serviço desse, por exemplo, manutenção em estradas vicinais? Porque a gente sabe que tem muito serviço de emergência, de urgência, pode ter coisas planejadas como pintura de um abrigo, de passageiros, etc. Como é que é feito isso? Como é que você sabe? O que acontece, Chiquinho? Essa empresa de manutenção, quando a gente tem estradas vicinais, por exemplo, aqui nessa foto ilustra a pintura da guarida, lá do Soares. Isso aqui é lá no Soares. Isso aqui é no Serra do Siqueira. Eu tenho certeza que é na Serra do Siqueira, que é tirando uma água de um lado, passando para o outro, de um bueiro. Isso aqui é a construção de um bueiro, estava fazendo essa canaleta aqui. E hoje a gente trabalha muito com essa manutenção nos distritos, com essa empresa, por exemplo, a VWT. Ela dá manutenção nos mataburro, ela dá manutenção de desentope uma canaleta, um bueiro de estrada vicinal que desce muito mato, ela vai lá e desobstrui também. Se soltou uma manilha, ela vai lá e recompõe, faz o assentamento da manilha novamente. E como é que você mede o serviço assim? É mão de obra, né? Ela fornece só mão de obra. Então a gestão é da prefeitura? A gestão é nossa, da prefeitura. Tipo assim. Mas na medição dela, tudo que ela realiza diariamente, ela tem um relatório diário de obra, de manutenção. Tudo que ela faz diariamente, ela descreve, coloca o histograma dela com a mão de obra dela e nos apresenta o que foi feito. E o nosso pessoal de Cachoeira do Campo, por exemplo, do administrativo, do Obras, todo dia ele verifica, acompanha, ele que despacha e ele assina. Entendi. E isso vem em um relatório fotográfico. Então, todas as medições é composta pelo relatório diário de manutenção e pelas fotos. E na licitação, como é que isso vem discriminado? Por exemplo, desentupir bueiro? É serviço de manutenção em estradas vicinais. Esse é o objeto do contrato. E ele fornece a mão de obra. Mas não tem uma planilha discriminando? Não? Existe a planilha. Entendi. Pode dar um exemplo assim da planilha, por exemplo? Pode, a planilha dele é constituída, se eu não me engano aqui agora, que é muita coisa, muita planilha para a gente lembrar de cor, mas é constituída por, acho que 2 pedreiros, 2 carpinteiros e 5 ajudantes, alguma coisa assim. É mão de obra mesmo. É mão de obra mesmo. E um carro de apoio, que tem tudo isso no contrato. Pode crer. Manutenção em estradas vicinais, unidade em Ouro Preto, OLMM, construção civil, 124 de 2013, o valor do contrato foi de 347.480, onde o valor faturado foi de 231 mil.
Se eu não me engano, essa foto aqui é para o lado ali de Catarina Mendes, exatamente, aqui em Catarina Mendes. Serviços de roçado, unidade de Rodrigo Silva, a empresa José Albano Gomes e Cia, o valor do contrato de 91 mil, valor pago 22 mil. O Zé Albano não está trabalhando hoje com a gente, que esse contrato já até venceu, mas em 2014 ele executou. Serviço de roçados em estradas vicinais no distrito de São Bartolomeu, Construnatec Limitada. O valor do contrato de 164.500, o valor pago de 70.624,29. Então, uma pergunta aqui. A gente vê que os valores de roçado são muito altos e não são padrões. Sim. Como é que é feita essa concorrência? Como é que ela é discriminada, né, no edital? Essa que é a minha dúvida, assim. Por metro quadrado de roçado, como é que é? É por área. É por área. Você contrata uma área e você vem debitando ela toda vez que você executa. Por exemplo, o contrato da Construnatec, ele é bem menor, porque a área que ele abrange, ela é menor. Por exemplo, o Marcos Aurélio, ME, já é um contrato maior. Por exemplo, que é o distrito de Santa Rita. Que ele pega tudo lá, ele pega Bandeira, ele pega Serra dos Cardosos, tudo que tem ali, ele executa. E quando ele executa, vai uma equipe para poder aferir. Faz toda a aferição. Existe um valor padrão de metro quadrado de roçado assim? Como é que existe. Chega nesse valor, você sabe? Isso é pela tabela, Sudecap, Sinap, Cetop, tudo. Ok? É porque, minha dúvida, Júlio, porque é o seguinte, pegar o mapa de Ouro Preto, você vai ver que os dois maiores distritos é Santa Rita e São Bartolomeu mesmo. Inclusive, Santa Rita tem mais subdistritos, localidades, etc. Mas São Bartolomeu não fica tão para trás também, porque a gente tem ali da região de Serra da Siqueira, Doutor, Chapéu do Sol, Brás Gomes, Engenho d'Água, Maciel, por aí vai. Aí minha curiosidade era isso, assim, não é pensando na região, é tantos metros quadrados daquele contrato, são se ele executou 100 metros quadrados, média paga, é isso? É isso. Por exemplo, quando foi feita essa contratação, eu ainda não estava presente, mas hoje a gente tem um cuidado enorme com essa contratação em estar fazendo a gestão desse contrato. Por quê? Porque eu faço o contrato anualmente. Eu não posso pegar e fazer com que a empresa roce 2 meses em 30 dias. Então, eu tenho que fazer a gestão muito bem feita. Eu pego um valor de contrato global, divido ele em 12 meses e vou achar qual que é a média que ele tem que fazer por mês de roçado para mim, para que eu possa fazer uma boa gestão. No ato das nossas contratações agora, nós vamos ver a área. Qual que é a área que eu tenho para roçar? Se eu tenho uma metragem maior, o contrato vai ser maior. Eu vou ter que fazer ele maior para diluir ele nos 12 meses. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas em 2013 nós tivemos questões seríssimas assim. Parte desses contratos foram dispensas de licitação. Na região de Amarantina, por exemplo, a gente teve uma empresa, vereador Regina, que a moça fez 18 anos em 2013 e ela ganhou um contrato por dispensa de roçado, sabe? Alto. Que bom que está afinando agora essa questão, porque estava muito aberta e preocupante, realmente muito preocupante. Hoje o que a gente tenta é fazer essa gestão, tanto é que eu vou renovar alguns contratos desses, e para serem renovados eu estou conversando com todas as empresas. Existe o interesse? Existe o do município? Também existe, mas nós vamos fazer essa gestão muito detalhada da forma que é, para depois, na hora que se acontecer um corte, alguma coisa devido à situação econômica do município, a pessoa não seja pega de surpresa. Então nós já estamos chamando todos os contratos que podem ser renovados e estamos fazendo negociação com as empresas. Catarina Mendes, roçado lá no Chapéu do Sol. Vocês podem ver que abrange bem aqui, porque aqui fica tudo, a gente calcula essa área aqui.
Manutenção em estradas vicinais em Santa Rita. LEC, Conservadora e Construtora Vitoriana Limitada. O valor do contrato de 434 mil, um valor pago de 376.366,80. O primeiro de Santa Rita foi o que você mostrou? Foi Roçado. Tá. E esse é manutenção. Roçado é Marcos Aurélio ME e manutenção é LEC. Manutenção na estrada de Santa Rita. Contratação de empresa de engenharia para execução com fornecimento total de materiais e equipamento das obras e serviços para construção de alambrado do entorno do campo situado na rua Irmãos Kennedy, sem número, bairro Água Limpa. Lucanto, Construção e Conservação Limitada. O PP 58 de 2014, o valor do contrato de R$ 159.999,99, o valor pago de R$ 145.722,00. Esse contrato da Lucanto ele não foi encerrado. A empresa precisa voltar e refazer algumas coisas em relação a bases aqui dos baldramezinhos aqui da sustentação dos pilares do alambrado, por isso que não foi finalizado ainda. Mas está em funcionamento o campo, por isso que foi faturado um pouco menos aqui em 2014. Mas nós já chamamos a empresa já vai dar continuidade, finalizar, para que a gente possa concluir e encerrar o contrato, que é uma das grandes preocupações que a Secretaria de Obra tem hoje, que é iniciar, executar e finalizar os contratos. Departamento de Regulação Urbana. O Departamento de Regulação Urbana é o departamento que emite os alvarás, que dá os EIVs e faz os ABITs. Esse aqui são alguns números nossos de 2014. Foram 162 informações básicas, 306 análises, 14 declarações, 3 pareceres de EIV, 9 autorizações, 146 alvarás e 42 ABITs. Serviços em distritos e subdistritos. Esses serviços são feitos muito com mão de obra própria. Aqui são alguns dos distritos e subdistritos que nós temos. Vamos começar pelo Centro Administrativo de Antônio Pereira. A Praça do Tabuleiro, onde é feito capina, roçada, alguma coisa com mão de obra própria. Limpeza, que o pessoal joga entulho aqui. A máquina e caminhão da Secretaria de Obras que estão em Antônio Pereira fazem as remoções. Reabertura e cascalhamento da área de alimentação da Gruta da Lapa. Rede de esgoto da Rua Mercês. Manutenção com gente com recurso próprio. Retirada de entulho e limpeza na vila residencial. Cascalhamento da Rua Pantop. Terraplenagem de área da cavalgada e rodeio no polo industrial. Muro de contenção no Tabuleiro. Drenagem da lagoa, que não tinha esse bueiro aqui, foi realizado esse bueiro para que drenasse essa água aqui. Foi realizado com mão de obra própria do pessoal de Antônio Pereira. Cascalhamento da estrada de Antônio Pereira, Ouro Preto, que a gente tem feito isso muito, para que tente melhorar um pouco daquele acesso. O desassoreamento... Só uma dúvida, aí não tem um serviço de manutenção dos estradas vicinais Pereira, não? Não, no Pereira, dessa estrada do Pereira aqui, de manutenção, às vezes a gente consegue fazer com algum recurso próprio mesmo, mas designado para lá, uma empresa contratada não tem não. Entendi. Porque na reforma administrativa, inclusive, constava um cargo específico para essa ação, não sei se você viu. Para manutenção de... Estradas, coordenador de manutenção dos estradas vicinais. Cachoeira, Pereira e Santa Rita. Tá, em Pereira... Olha isso, para você dar uma checada. A gente vai dar uma olhada. Desassoreamento do rio das águas sujas, que percola muito material para as cabeceiras, a gente pega e remove esses materiais, porque o rio do Antônio Pereira ele não tem a lâmina de água dele é muito baixa, então ele assoreia com facilidade.
o Centro Administrativo de Cachoeira do Campo, patrulhamento da rua Rio Pomba, patrulhamento lá no Madureira com cascalhamento, patrulhamento do Alto Cemitério em Santo Antônio do Leite. O Centro Administrativo de Cachoeira do Campo, ele atende Amarantina, Engenheiro Corrêa, Miguel Burnier, Mota, Leite. Então, a demanda do Centro Administrativo com Vantuir, Cachoeira do Campo, é muito grande. Patrulhamento da estrada do Maracujá de Cima, manutenção da estrada da Caveira em Rodrigo Silva, patrulhamento da Chapada, manutenção da Rua 8 no Vila Alegre, patrulhamento na Bucaina, construção de mata-burro no Chapéu do Sol. O pessoal de Cachoeira do Campo, a gente tem uns efetivos que eles têm uma facilidade enorme para estar tratando e realizando intervenções de mata-burro. Então a gente tem esse pessoal que a gente aproveita muito eles para a gente construir e fazer mata-burro lá também. Construção de mata-burro no Chapéu do Sol, na Mutuca, no Engenho d'Água, construção de bueiro na Bucaina com recurso próprio, construção de bueiro na Mutuca, construção de bueiro na Mutuca, construção de bueiro na Mutuca, construção de bueiro no Pico de Pedra, tudo com recurso próprio, manutenção de bueiro em Amarantina, roçado estrada do Dom Bosco, manutenção da estrada da Praia, construção de bueiro lá em Taboões, construção de bueiro em Passagem de Santo Antônio do Leite, construção de bueiro lá no Doutor, construção de bueiro em Santo Antônio do Monte, rede pluvial no Residencial Dom Bosco, manutenção de bueiros em Rodrigo Silva, construção de bueiro no Catete e Alagoa, construção de bueiro na Praia, construção da guarita lá no Moraes, foi aquela outra guarita que estava lá atrás que nós mostramos, foi o pessoal de Cachoeira do Campo também que realizou, roçado no Maciel, cascalhamento em Glaura, cascalhamento na Bucaina, cascalhamento no Praia, manutenção de bueiro e cascalhamento na Serra do Siqueira, cascalhamento no Soares, Centro Administrativo de Santa Rita, manutenção das estradas, continuação da manutenção das estradas em Santa Rita, manutenção de estrada, como todos podem ver, são as manutenções que a gente utiliza das patrol até no período de setembro, outubro, eu permaneço com patrol. Não dá para trabalhar com patrol nesse período chuvoso. Acho que é Salto, né? Isso aqui é Salto. É o Renato lá com a enxada. Isso aqui é no Salto. Manutenção de estrada e operação tapa-buraco. Espera aí, você volta uma, por favor. Que essa aí é com a empresa, né? Essa aqui foi realizada com uma empresa lá em Santa Rita. Aí já está discriminada a empresa lá atrás? Não, essa aqui foi da Contorno ainda. É porque esse slide ele tinha que estar lá na Contorno, nós colocamos ele por último aqui, porque foi feito em Santa Rita. Mas foi só um equívoco nosso aqui. E encerra-se a nossa prestação de conta. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, pode ficar à vontade. Nós trouxemos documentos para que seja entregue também. Pegar o microfone. Vai fazer uso, presidente? Pode. Quando pega o microfone para a Sandra. A Sandra, pode falar. Deixa a população primeiro. A Sandra vai falar. Boa noite, secretário. Boa noite, vereador Chiquinho, Regina, público Boa aí. noite. Gostaria de saber, secretário, o requerimento não respondido do vereador Wander a respeito das obras de Amarantina, bairro Metalúrgico, Caminho da Fábrica, Coral e Santa Rita, pedindo projetos, petições, planilhas e notas fiscais que pela lei tem que ser respondido dentro de 30 dias e esse requerimento tem quase 2 anos. Esse requerimento a gente tem conhecimento dele devido a todo o processo administrativo que a TMI de Minas passou
todos esses documentos foram para a Procuradoria do município. Então, eles se encontram em posse da Procuradoria do município. A gente está tentando fazer com que a gente consiga responder todos os requerimentos, né? Eu acho que eu nunca respondi tanto requerimento do jeito que eu tenho respondido, que é o papel nosso de responder. Eu não vou te responder essa resposta, porque também não está só o meu conhecimento, mas a gente vai tratar desse assunto, vou levantar esse assunto de novo, junto com os outros companheiros de secretariado, e a gente vem dar uma resposta para vocês posteriormente. Muito obrigado. De nada. Obrigada, Sandrinho. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Professor Antônio? Como é que ela chama? Como é que é seu nome? É o seu? É Regina? É minha xará? Quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa, Regina? Corrimão. O processo de corrimão, hoje a Secretaria de Obra ela não tem nenhum processo, nenhum contrato vigente em relação a corrimão. Nós estamos startando agora um processo para contratação de corrimão, mas para execução em 2016. Nós vamos tentar fazer essa contratação esse ano, mas para executar alguma coisa de corrimão no exercício de 2016. A gente já está providenciando e programando para que a gente consiga contemplar alguma coisa de corrimão no ano de 2016. E a gente sabe que é uma demanda que ela é necessária em Ouro Preto e que vem muita gente pedir. Então a gente está tratando isso com muito carinho e devido à necessidade dos morros de Ouro Preto, né, a gente vai tratar essa questão do corrimão com muita seriedade e a gente vai conseguir fazer alguma coisa para 2016. Antônio. Agora com você, Chiquinho. Secretário, primeiro eu queria lamentar, porque 2014 chegando no fim de 2015 é muito ruim, né? A gente podia ter evitado muito desgaste na Câmara se a gente tivesse isso há mais tempo. Estou colocando a culpa no senhor, nem sua equipe, mas tem um conjunto de responsáveis. Eu acho que tanto a Prefeitura quanto a Câmara, isso está acontecendo tão longe. Depois, eu espero que nós tenhamos a possibilidade de realizar essa prestação 2015 o quanto antes, para também ela não acontecer, seguir o caminhar, vai ser depois das eleições, né? Que vai prestar 2015, depois de 2016. Então, tomara que esse ano ainda o senhor retorne à casa, em vez de fazer trimestralmente, reúna os 4 trimestres e chega aqui prestando contas. Bom para a gente isso. Depois, ficou uma dúvida, porque nós vimos aí as empresas responsáveis pela questão de manutenção das estradas vicinais, de roçado dos distritos. E eu vi o próprio município fazendo também esse serviço nas mesmas regiões, com equipe própria, como o senhor disse. São Bartolomeu tem uma empresa, tem um pessoal muito bacana, que é muito experiente e tal, capitaneado pelo Vantuí lá, mas a mesma região tem também 2 empresas, uma de roçado e outra de manutenção. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Se quiser anotar, eu vou pontuando aqui rapidamente. Falasse também sobre essa nova metodologia, né, de trabalho, embora o senhor está prestando conta de 2014, mas acho bom para a gente já ter isso no final aqui. O senhor mesmo colocou seus questionamentos com relação a esse registro de preço fragmentado, etc. E, por último, faltou um dos itens aqui da lei, que é, porque o senhor fez, gastos com pessoal, veio, número de servidores, faltou.
discriminando efetivos, contratados, comissionados? No início. Então, esse eu estava em dúvida. Veio mesmo, então, perdão. Agora o que faltou, e esse eu tenho certeza que faltou. Relação dos cargos comissionados. Então ótimo. Não, ótimo. Só por isso eu já queria te parabenizar, porque eu estou tentando há um tempo encontrar isso aí. Parece que eu vou ter que chamar o The Ghost lá, o Caça-Fantasma, para me ajudar nesse serviço aí. Mas que bom que está chegando essa, porque me mandaram até procurar no site da prefeitura. Não tem como, né? Não consigo. Mas que bom que o senhor trouxe, que é da sua responsabilidade, né? Embora o senhor está prestando... Você assumiu quando a secretaria, Júlio? Em abril. 2015. 2015. Então você está prestando, né, contas de um período que nem era seu. Então, mas é isso, acho que é muita informação, acho que a gente queria, eu vou analisar com cuidado aqui, qualquer questionamento faço. E, presidente, sugeri à senhora que a gente tentasse na lei aqui, vou fazer essa proposta, mas eu queria conversar com a senhora, que a gente conseguisse receber essa documentação anteriormente à prestação, tipo 48 horas antes, porque a gente lê, a gente fica mais dinâmico aqui, né? Porque é muito dado. São quantas transparências? 156. Nossa senhora, né? Parece uma defesa de doutorado isso aí, não dá nem para... Pois não, Júlio. Desde quando eu aceitei esse convite para estar à frente da Secretaria de Obras, eu sempre busquei, junto com os colaboradores da Secretaria de Obras, a transparência, o relacionamento interno e a transparência externa. Hoje eu tenho os processos bem definidos entre a equipe dentro da Secretaria de Obras. A gente busca cada dia melhorar esses processos, as formas de contratação, para que a gente evite os aditivos, para que a gente evite os prazos muito extensos. E a gente vem difundindo isso dentro da Secretaria de Obras, que não é um hábito cultural no meio público, mas onde a gente tem que tentar mudar um pouco dessas contratações, mudar um pouco da forma de gerir esses contratos. Então a gente busca essa transparência junto à comunidade, à população de Ouro Preto. E a gente tem conseguido. Quando assumi a Secretaria de Obra, um dos objetivos nossos era esse. E a gente vem, a cada dia que passa, melhorando o relacionamento da Secretaria de Obra com a população, com a comunidade. A gente vê isso em questão dos atendimentos dentro da Secretaria de Obra. Qualquer pessoa da comunidade que for na Secretaria de Obra hoje, ela vai ser atendida. Se não for por mim, eu tenho certeza que por qualquer outro funcionário que lá esteja, se seja comissionado, que seja contratado ou que seja efetivo. Porque uma coisa a gente tem que depender, uma coisa a gente tem que entender, porque dentro do contratado, o efetivo e o comissionado, os três são funcionários. Pode haver a distinção da forma de contratação, mas os três prestam serviço para a comunidade. Então, todos têm que saber a responsabilidade que levam junto à Secretaria de Obras. Eu fico triste por eu vir aqui hoje, uma prestação de conta, e 2 vereadores me receberem. Eu queria ver a casa cheia para que a gente pudesse dialogar mais, para que a gente pudesse ter esse contato mesmo, de tirar as dúvidas suas e nossas, para que vocês levantem para a gente algumas observações, para que a gente se atente. E eu chego aqui e me deparo com 2 vereadores. É triste para mim isso. Acho que para a população também não se torna essa transparência que eu quero ter, às vezes, ela não é tão expressiva apenas com 2 vereadores, porque outros vereadores questionariam também, colocariam em pauta outras discussões, onde a gente acaba perdendo com isso. Onde eu, por exemplo, me sinto perdendo porque às vezes eu não vejo o que um vereador vai ver. E a gente aprende um com o outro, independente se é no diálogo, ou se é na discussão, ou se é na conversa
Acho que todos nós perdemos com isso aqui. Mas eu fico grato de poder estar aqui prestando conta da Secretaria de Ouro Preto, não mesmo no meu exercício em 2014, mas vocês podem ter certeza que em 2016, já com eu à frente da Secretaria em 2015 toda, nós vamos fazer essa prestação. Eu vou me oferecer a fazer a prestação de conta antes, para que não deixe tanto tempo para que a gente preste. Eu estou quase acabando 2015 para prestar conta de 2016, 2014. Então, que a gente, até o meio do ano de 2016, a gente preste conta de 2015. É um compromisso meu, Regina, da Tatiana, junto à Câmara, junto à presidência da Câmara, para que a gente possa fazer com que flua esse tipo de informação melhor para o cidadão de Ouro Preto, porque é o cidadão que tem que ser informado. Nós temos fácil acesso à documentação, o cidadão não. Então a gente tem que preservar essa integridade do cidadão e das secretarias. Hoje eu sou do Poder Executivo e eu tenho que trabalhar com essa transparência. Eu tenho que mostrar o que é feito dentro da minha secretaria. E são muitas coisas feitas. Assumir a gestão de uma secretaria de obra em Ouro Preto é muita responsabilidade. Eu sinto orgulhoso de estar fazendo isso hoje, principalmente por estar em Ouro Preto. E saber que é Ouro Preto. Ouro Preto é diferente de qualquer cidade do mundo. Então eu tenho que fazer isso muito bem feito. Porque eu posso ficar mais 2, ou mais 10, ou mais 20 anos trabalhando por Ouro Preto, que é o que a gente busca, fazer o melhor para Ouro Preto. Eu só tenho que agradecer as pessoas que estão aqui, ao Chiquinho, à Regina, aos docentes da Câmara, o pessoal da Som e Imagem, ao público presente, que são poucos, mas... Tem muita gente escutando na internet, está sendo transmitida. Sim, pela internet, a gente fica satisfeito eu acho que o público da internet ganha muito com isso. Então, obrigado, e a Secretaria de Obra está aberta, com transparência, para poder vir aqui prestar conta. Toda vez que for chamado, eu venho de braços abertos, porque é disso aqui que a gente tira as dúvidas da população. Secretária, que faltou 2 perguntas minhas aqui. À vontade. Uma é dessa coisa, né, das empresas para fazer capina, manutenção, e ter o pessoal fazendo. Lembra que é porque eu perguntei muita coisa. Então, essa. E a outra questão é qual que é a proposta agora em face das novas contratações, né? Em face daquela coisa da ata de registro, bem abrangente, mas pouco focada nos projetos. Chiquinho, por exemplo, eu vou citar um exemplo nosso hoje, de algumas intervenções que nós vamos fazer, de um exemplo de alguns asfaltos que nós vamos contemplar. Nós já estamos com um processo em fase de licitação da Desidério de Matos, do Taquaral e de Santa Rita, no segundo trecho da rua Dom Veloso. Eu abri 3 processos diferentes. Cada processo por uma determinada contratação de empresa. Eu mando o processo para o setor de compras, eu quero só receber a empresa que vai executar para que a gente possa fazer essa gestão. Mas a minha preocupação é que a gente faça melhor essas contratações, que a gente tenha um termo de referência adequado, que a gente tenha uma planilha bem concreta, que a gente possa ter um edital bem organizado, bem feito, bem redigido. A gente tem que começar a fazer essa estrutura, para que o Poder Executivo caminhe a passos largos e executando tudo que tiver de executar e de comprar para o município. Não é só obra, não. Em todos os segmentos, na saúde, no esporte, na defesa civil, essa transparência ela tem que ter. E da manutenção? A manutenção, Chiquinho, dessas estradas, muitas coisas que a gente faz com o nosso efetivo, que a Secretaria de Obra ela tem um efetivo, ela tem carpinteiro, ela tem pedreiro. Então, muitos serviços que nós conseguimos fazer com essa turma, a gente executa. E, por exemplo, eu fiz não lembro qual slide ali, que tem o roçado passando por lá e a equipe de mão de obra da prefeitura está fazendo um bueiro. Mas são coisas diferentes. Um é segmento de roçado e o outro é uma manutenção para a criação de um bueiro, para a gente melhorar essa condição da estrada. Então eu faço com o pessoal próprio.
Mas isso não estaria no escopo do pessoal de mão de obra para manutenção, não? Para manutenção, mas não para realização. Para manutenção. Se quebrou um bueiro, eu vou lá e ponho essa equipe de manutenção para realizar. Como eu tenho pedreiro dentro da Secretaria de Obra, carpinteiro, o que eu posso fazer com essa turma, eu realizo com eles. Por exemplo, dentro da Secretaria de Obra mesmo, eu quero fazer uma intervenção. Eu vou usar o pessoal nosso para que seja feito. Nós estamos fazendo uma intervenção no prédio da Guarda Municipal. Está sendo feito todo com mão de obra própria. Os carpinteiros da Secretaria de Obras, pedreiros que estão executando. Nós estamos gastando, a Secretaria de Obra gasta apenas com material. Ok? Uma dúvida, Júlio. Com essas itinerantes que a gente tem feito, nós temos percebido muito assim, que as escolas, os próprios, né, das escolas, estão sem manutenção. Parte elétrica, parte hidráulica. Isso é de responsabilidade da Secretaria de Obras ou da Educação? É do município. A responsabilidade é do município. A responsabilidade é do prefeito, é do vereador, é do secretário, é da população. As escolas de Ouro Preto, eu tenho uma preocupação grande, onde tem algumas escolas que não estão numa situação boa, onde hoje a gente já busca recurso para que a gente contemple essas manutenções. O Alfredo Baia T1, a do Mota, CAIC, né? o CAIC, são coisas que são manutenções pontuais. E essas manutenções, elas já, a um longo prazo, tudo que está acontecendo não é um reflexo de um curto prazo, é de um longo prazo. E que hoje está acontecendo e que a gente tem que mitigar esses processos. Nós estamos fazendo os levantamentos, por exemplo, os telhados das escolas, os telhados dos hospitais, dos CAPs. Isso nós já estamos começando a tratar. Só que a crise econômica também nos pegou. O que a gente está tentando fazer agora é se reorganizar para que a gente consiga fazer o quanto antes, principalmente onde se fala de escola e hospitais. A gente já está trabalhando com isso, a gente já está trabalhando em cima disso, e o quanto antes a gente conseguir executar, nós vamos executar sim. Então vai ser Secretaria de Obras. É Secretaria de Obra, mas em parceria com o secretário de Educação, o secretário de Saúde. Secretaria de Obra não vai fazer nada sozinha. Se é da escola, o secretário de Educação tem que participar junto. Se é da Saúde, a secretária de Saúde tem que caminhar junto com a Secretaria de Obras. O recurso vem deles. Eu apenas executo para eles. Mas nós temos que fazer em parceria, em conjunto. E isso já existe. A gente tem tido um relacionamento muito intenso e muito extenso para que a gente consiga mitigar esses problemas todos. O que nós estamos ainda apertando é a condição financeira. Que não adianta tentar esconder o sol com a peneira, que a condição financeira está muito apertando a gente. Eu, como secretário de obra, que é a secretaria que depende insistivamente de investimento, e numa fase dessa, não se investe, não se tem investimento. Então eu vou ter que tratar dessa forma, eu vou ter que mitigar os problemas e ficar achando o financeiro para que a gente possa executar. E torcer que melhore essa situação, não é do município de Ouro Preto, essa situação é toda. Eu tenho tido o prazer de encontrar com outros secretários de obra, porque eu tenho preocupação. Será que só eu que não estou conseguindo fazer? Eu me pergunto. Porque eu quero fazer. O objetivo é fazer e fazer bem feito. Porque o que nós estamos fazendo nesse ano de 2015, as obras que nós estamos contemplando, nós estamos fazendo obras boas e com qualidade excelente. Nós temos que mudar esse conceito de obra do poder público ser correndo, feita de qualquer jeito. Não. Ela tem que ser feita com qualidade. Hoje a gente preserva muito isso. E até as próprias empresas estão enxergando que isso é benéfico para elas. Mas a gente tem que sentar e ter esse diálogo com as empresas. Então, Regina, a gente vai tratar essas escolas, os postos de saúde. Por exemplo, semana que vem a gente já começa a reformar 2 postos de saúde. O posto de saúde de Engenheiro Correia e de Miguel Burnier. São 2 postos de saúde que nós já conseguimos fazer o processo de licitação
e já demos OS para que seja realizada essas obras. Então, a gente hoje é se organizar, deixar tudo pronto para que, se a situação financeira melhorar, a gente execute. Então, eu estou deixando a casa toda organizada, com os processos licitatórios em dia, com as licitações em dia, principalmente das obras que nós começamos e não terminamos. Todas essas obras que nós iniciamos e não terminamos, nós estamos trabalhando insistivamente para que a gente concluí-las. Ok? Mais alguma coisa? Só porque o secretário, você sabe que a secretaria vem levando a fama disso tudo, né? Porque vem um secretário de esporte, a gente fala que não, estou dependendo de obras. Aí vem de educação, estou dependendo de obras. Vem de saúde, estou dependendo de obras. E eu queria até objetivar isso, porque, por exemplo, a questão da farmácia popular. O governo rolou daqui, rolou de lá, conceito do prefeito, fechou a farmácia popular. Mas a secretária falou várias vezes que a reforma do imóvel ia ser para semana que vem, daqui a 15 dias, 20 dias, já tem 1 ano e meio esse negócio. Desse pode falar alguma coisa, como é que está? Porque eu não queria nem te perguntar coisa fora de 2014, não, mas só baseado na sua fala, para a gente ter uma ideia prática disso aí. Chiquinha, em relação ao processo de farmácia popular, eu deixo um pouco a cargo da Secretaria de Saúde falar da farmácia popular. Mas que nós vamos fazer uma estrutura nova para a farmácia popular, nós vamos tentar contemplar isso aí. Eu digo assim, da reforma do prédio que já está e que está para ser entregue, por exemplo. Sim, existe todo o processo dentro da Secretaria de Obra. Existe todo o processo de reforma, de entrega de alguns imóveis. E esses dependem muito da Secretaria de Obra para que se faça as planilhas, execute as reformas e entregue os imóveis. Nós estamos nesse processo também, mas a Secretaria de Obra ela anda conjuntamente com vários processos. Então, a gente está andando com esses processos também. Por exemplo, o processo dos postos de saúde de Engenheiro Correia e Miguel Burnier, nós iniciamos junto com o da farmácia. Os dois já concluímos. O da farmácia nós já estamos prestes a concluir também. E a intenção é essa. É a gente fazer e fazer bem feitinho. Não fazer com problema de documentação, com problema de licitação. É fazer para que seja feito que não nos dê problema, que não nos traga retrabalho. Porque o grande problema nosso hoje é retrabalho. Que nós já fizemos uma vez e vamos perder tempo para fazer de novo. Aquilo que deixa alguma coisa nova de ser feita. Então é trabalhar para que isso venha acontecer. Última pergunta. A gente percebe que ao longo de 2014 houve um processo de ocupação irregular muito acentuado na cidade. Isso começou a acontecer de novo, com loteamentos daqui, dali, da colar. Posso falar aqui aquela região de Itacolomi, lá perto do SEMAI, ali da ETA, né? E outros lugares. Eu ando muito, fico olhando assim, muito preocupado, inclusive, com essas ocupações. E a política de urbanismo hoje ela está ligada ao Secretaria de Obras e Urbanismo, que é o nome hoje, né? A gente passou aí com uma seca de reuniões do Compurb, quase igual ao período de seca que o Preto passou mesmo, né? Não teve reuniões. E 2014, para mim, foi o auge dessa questão toda, porque foi o ano que menos teve reuniões com o Compurb, foi o ano que a gente mais percebeu parede subindo para tudo enquanto é canto. Aí vem a minha pergunta. Como é que a Secretaria vê isso? De quando você assumiu para trás e de quando você assumiu para frente, para fazer esse meio de campo. E qual a interface que existe hoje com a Secretaria de Defesa Social, que, salvo engano, é onde está a fiscalização de posturas, né? Então, a pergunta é essa. E a Defesa Social, a Defesa Civil, sempre a primeira a ser acionada quando dá merda, né? Sim.
Respondendo a primeira pergunta sobre o Compurb, até eu que sou presidente do Compurb. Desde quando eu assumi em abril a Secretaria de Obra, nós já tivemos 4 reuniões do Compurb. 3 ou 4 reuniões do Compurb, onde nós tivemos uma última reunião do Compurb na semana passada. E para que a gente faça as coisas acontecerem no Compurb, a gente tem que se reorganizar, estruturar o Compurb. O Compurb é o órgão que faz a regulamentação de política urbana, mas existem algumas coisas que nós temos que tratar de forma diferente no Compurb. Por exemplo, o regimento do Compurb. Por exemplo, o Compurb são cadeiras do CREA, do IFET, da UFOP, da associação. E, por exemplo, hoje várias pessoas não tomaram posse. Nós já convocamos, eu já convoquei a secretária executiva do Compurb, a Narita, já convocou, pede para fazer a nomeação, o pessoal não faz. Por exemplo, das reuniões todas que eu fiz do Compurb, foi a primeira vez que teve um vereador. E isso faz parte, tem que ter. A primeira vez que sumiu um vereador, acompanhou o Compurb. Foi agora na semana passada. E a gente vem tratando Wander, nós estamos trazendo a situação do Compurb para que a gente regulamente ele, crie uma estrutura para que o conselho funcione. Não adianta só o secretário de obra querer, com o tempo dele que ele não tem, para fazer um conselho todo andar. Todas as cadeiras têm que estar presentes. E fazer com o estatuto e as leis do Compurb funcione, para que a gente traga e trate essas questões. Por exemplo, uma dúvida. Quando se discute um projeto no Compurb, é quando precisa de EIV, mas o EIV é só lá no final do processo de aprovação. Então a gente tem que mudar. Então vamos procurar pôr o EIV agora no início do processo. Entrou com o processo, entrega o EIV. Explica para a comunidade o que é EIV, senão eles vão achar que é RAVE, vai ficar um Não, negócio... o EIV é um documento de estudo de impacto de vizinhança. Então todo o processo que ele é de grande porte, se é um prédio, se é ele é solicitado um EIV. E esse EIV passa pelos conselhos, Compurb, Compatre, Codema. E o que acontece é que nós precisamos de ter presença, nós precisamos de ter gente para poder fazer o conselho também andar e funcionar. Tem pessoas presentes, nós temos o Richard, que é presente, tem um ex-secretário de obra, Eduardo, também, que está sempre presente. Tem um pessoal Eles estão via FAMOP, né? Quem? Via FAMOP, o Richard e o... Isso. Tem cadeiras que estão sendo preenchidas e o pessoal tem esse intuito de fazer com que funcione, como eu também tenho. Mas eu, sozinho, não vou fazer nada. Mas eu espero que a gente consiga fazer com que o Compurb ande, porque eu tenho uma preocupação enorme com a questão de aprovação de alvará, com a questão de EIV, com a questão de aprovação de loteamento, com a aprovação das edificações de Ouro Preto no perímetro não tombado. Eu tenho essa preocupação. E hoje o Departamento de Regulação Urbana da Secretaria de Obra, ele é muito bem estruturado. Nós temos uma mão de obra pequena, que a gente trabalha com um gargalo, mas muito bem estruturado. Porque o que não se fazia 10 anos, hoje se faz. Hoje a gente emite um parecer por empreendedor. Não era emitido, nunca foi emitido. Há 10 anos, tem empreendedor que há 10 anos não recebia um parecer do processo dele. Hoje não. Nós estruturamos o Departamento de Regulação Urbana, eu juntamente com a Camila e o Anderson, que lá trabalha, os 2 arquitetos, nós fomos startando, fomos melhorando, e a cada dia que passa a gente melhora essa resposta para a comunidade. E a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer com que regulamente essas leis de uso e ocupação do solo, o plano diretor está aí para o ano que vem. Então tem que ser discutido e difundido. Aproveitar e fazer um pedido para o senhor, que tem um projeto aqui, que é esse que o senhor até mostrou, o projeto encomendado, que é da alça viária, lá de Cachoeira do Campo, do Tombadouro. E nós já oficializamos a casa, a secretaria, solicitando informações sobre a audiência pública e sobre a passagem desse projeto nos conselhos pertinentes. Seria o Compurb e o Codema, porque inclusive trata-se de uma área, né, de mata ali, que é limítrofe com a floresta OMI.
Nós não somos contra o projeto, mas a gente só quer que ele siga os trâmites preconizados no Estatuto das Cidades, inclusive. E aí o próprio prefeito respondeu, né, que não havia passado, porque na época o Compurgo não estava se realizando, não estava se encontrando. O secretário de governo respondeu, a secretária do Compurgo, que é essa moça, como é que ela chama? Que você citou? A secretária executiva Narita. Narita? Narita, isso mesmo. Ela respondeu e mesmo assim o executivo encaminhou esse projeto para casa. Então nos deu um desgaste aqui, porque tinha um vereador até que queria muito que aprovasse correndo esse projeto, e nós tivemos que, por questões inconstitucionais, né, porque não tinha atendido uma audiência pública, pareceres dos conselhos, etc., não retirar o projeto de pauta. Então acho que é um projeto que acho que grande parte de Cachoeira anseia por ele, Laura, São Bartolomeu, mas que ele não atendeu. Então, que sou é um projeto também que o governo do estado também ele interrompeu as negociações desse convênio, né? Então, vamos esperar ver aqui que o estado se manifeste para que a gente volte a caminhar com esse projeto de novo, mas e que ele passe por todos os órgãos. Não esqueça dos conselhos e das audiências, que é fundamental. Ótimo, com certeza vai passar. E mais alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade. O Departamento de Engenharia e Arquitetura Pública está na sua responsabilidade de patrimônio? Uma ótima pergunta, viu? Departamento de Engenharia Pública, não. Que no caso, isso que você está falando é arquitetura popular. Seria isso? É uma lei que nós porque temos. Ele passou com esse nome aqui na reforma administrativa. Que seria arquitetura popular. Engenharia e Arquitetura Pública. Sim, que seria um órgão do Poder Executivo, fazer projeto para as pessoas carentes. Olha, isso tem que sair do papel. Isso é de suma importância para a população de Ouro Preto. Eu tenho certeza que tem gente dentro do governo que já está trabalhando com isso aí. E já vejo alguns rumores de que nós vamos conseguir implantar. Agora é a responsabilidade de quem assumir, startar e pôr para funcionar, que será de muito bom grado para a população de Ouro Preto. Muito necessário. Eu ouvi dizer que parece que vai voltar para desenvolvimento social. Estou ouvindo. Sim. Tomara que não seja desenvolvimento eleitoral, né? Morro de medo. Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Chiquinho, vocês veem? Bom, queria parabenizar o secretário, que tem uma visão crítica aí. Lembrar que passaram por lá 8 secretários com ele. Até o prefeito foi secretário de obras. E o senhor está vendo aí os pepinos que tem lá, né? Então, amola a faca e corta esse pepino aí, porque a cidade merece. Acho que o que eu falei desde quando eu assumi a Secretaria de Obra a Tatiana é companheira do dia a dia nossa dentro da Secretaria de Obra, e ela vê como que o trabalho é árduo. Não é fácil, não, principalmente para mim, que peguei numa fase que não é econômica. É a hora que administrar com dinheiro é muito fácil. Eu quero ver administrar sem dinheiro, sem investimento, onde eu tenho uma preocupação enorme. Eu fazer uma gestão de uma secretaria daquela com recurso para mim executar, eu estaria muito tranquilo. Eu não estou tranquilo porque eu não tenho investimento para fazer e eu tenho que fazer uma administração e tenho que dar uma resposta para a população. E a resposta que eu estou dando é essa, trabalhando todo dia, toda hora. Isso a gente é da responsabilidade nossa, é de quem gosta, faz com prazer. E eu faço com prazer e estou fazendo por Ouro Preto, estou fazendo para mim, estou fazendo por Ouro Preto, que é a grande alegria que eu tenho de estar fazendo por Ouro Preto. Eu um dia saber que eu vou passar por Ouro Preto e falar, eu contribuí com isso aqui. E a intenção é a melhor possível, com muito caráter, com muita transparência. E eu tenho certeza que, mesmo capengando com essa economia brasileira, nós vamos conseguir atingir alguns objetivos que nós temos ainda, para que a população tenha um conforto melhor dentro da cidade, uma qualidade de ir e vir melhor para todos. Eu agradeço a presença de todos e a Secretaria de Obra está à disposição e eu também. Obrigado. Obrigado. Então, com
de quem? É 2. Então vamos agradecer aqui, né, e fechar a nossa 20ª reunião, audiência pública, né, da Câmara para prestação de contas da Secretaria de Obras.